Boa tarde. Com sua genialidade, William Shakespeare, numa de suas peças, pôde traduzir o problema da culpa num monólogo. A peça é a peça intitulada Macbeth. E numa cena, a Lady Macbeth imagina suas mãos sujas de mancha de sangue. Ela havia assassinado o rei. E agora ela, com uma aparência sonâmbula e de alucinada, ela fica tentando lavar as mãos. Mas quanto mais ela lava as mãos, mais aos seus olhos suas mãos estão manchadas de sangue. E naquele monólogo ela grita: "Fora, maldita mancha!" Isso sugere o desmantelamento emocional e mental causado pela culpa. E Shakespeare traduz então como o problema da culpa pode acarretar vários outros problemas. Tenho, como pastor, lidado com pessoas que não conseguem tratar esta questão. Elas carregam sempre em suas mentes, em suas ações, em suas vistas, a questão da culpa. Elas fizeram algo errado, talvez um pecado que elas jamais conceberiam fazer. E elas agora carregam em sua consciência esse peso. Não conseguem desfrutar do perdão. É como se suas mãos estivessem constantemente manchadas, como se o seu rosto carregasse sempre escrito na testa: culpado, culpada. No entanto, entre as bênçãos espirituais que Deus tem concedido ao seu povo, está a bênção do perdão, está a bênção da libertação do pecado. O próximo versículo, continuando nossa exposição em Efésios, agora Efésios capítulo 1, verso 7, nós percebemos a declaração muito clara, muito evidente dessa bênção que Deus nos tem dado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios 1, 7 diz: "Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça." Vamos orar. Pai eterno, somos gratos a Ti por Tua bondade, por Teu amor. Somos gratos por todas as bênçãos que em Cristo o Senhor nos tem concedido. A bênção da eleição, a bênção da adoção, a bênção de termos a riqueza da Tua graça em nós. Queremos suplicar que o Senhor nos abençoe agora com a bênção da compreensão da Tua palavra e da profunda crença nela. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando estava aprisionado na cidade de Roma, numa prisão domiciliar, numa casa que lhe foi permitido alugar, enquanto aguardava o julgamento por parte do imperador romano. Dali ele escreve então esta carta para a igreja que ficava na cidade de Éfeso, na província da Ásia Menor. Uma igreja que ele, com outros irmãos, havia plantado através da pregação do Evangelho, mais ou menos 6 anos antes. Nesta carta ele anuncia o grande e maravilhoso plano de Deus, de como Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, superou o problema do pecado e está formando um povo, resgatando o seu povo,
que irá adorá-lo eternamente. Ele, após a saudação, entoa um hino a Deus, um hino que vai do verso 3 até o verso 14. Neste hino, então, ele louva a Deus por todas as bênçãos que Deus tem concedido ao seu povo em Cristo. Bênçãos espirituais, porque são as bênçãos realizadas por Cristo, bênçãos, então, que tratam da nossa salvação, do plano de Deus em nos salvar. Depois de louvar a Deus de modo geral, ele passa a descrever as bênçãos. Primeiro, a bênção da eleição. Ele diz como Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do próprio Deus. Depois ele fala da bênção da adoção, como Deus em amor nos predestinou para sermos dele, para pertencermos à sua família, sermos adotados em sua família através também do Senhor Jesus Cristo, algo que ele fez conforme o bem-querer, conforme o prazer, conforme a alegria da sua vontade. E então, no verso 6, ele mostra que Deus fez isso para que a glória de sua graça, dessa graça gloriosa, então, fosse louvada. E essa graça Deus nos concedeu de forma abundante na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nesse verso ele chama de amado, aquele que é amado por Deus, e com isso ele quer dizer que todos aqueles que recebem esta graça também são amados na pessoa do amado, são amados na pessoa de Cristo. E agora, no verso 7, ele começa então a falar das bênçãos através da ação de Cristo. Os primeiros 2 versos, depois do 3, no 4 e no 5, que formam a primeira estrofe deste hino, ele mostram aquelas bênçãos que foram planejadas eternamente por Deus, bênçãos então decretadas antes da criação do mundo. E agora ele mostra as bênçãos realizadas na história. As bênçãos quando no tempo e no espaço o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e através de Cristo aquilo que Deus tinha planejado foi realizado. E ele cita a redenção. Ele diz nele, isto é, no amado, a expressão que ele terminou a parte anterior, ele diz é neste amado que nós temos a redenção. A palavra redenção, usada nos tempos bíblicos, era usada nos tempos bíblicos para expressar o preço que era pago para libertar alguém do domínio de algo ou de outra pessoa. Então, quando alguém estava dominado por outra pessoa, estava sob o poder de outra pessoa, e ela era então libertada deste poder, esta libertação era chamada de redenção. Por exemplo, é dito que Deus redimiu, resgatou o povo de Israel, quando o povo de Israel estava no Egito, debaixo do domínio do faraó, debaixo do domínio dos egípcios. Então ali nós temos uma redenção. Deus, usando o seu poder através das maravilhas e dos castigos que enviou ao Egito, ele libertou o seu povo, ele redimiu, ele resgatou o seu povo. Isso aparece, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 6, verso 6. Mas a palavra também era usada para falar da libertação da pena de morte. Quando alguém era condenado pela lei, cometia um certo crime, que a lei então mandava como pena ou penalizava com a morte, em alguns casos esta pessoa poderia ficar livre da pena de morte se ela pagasse a redenção, se ela pagasse o preço do resgate. Um exemplo disso aparece no livro de Êxodo, no capítulo 21, versos 29 e 30. Então, aquela pessoa
por conta do seu crime, estava condenada à morte. Mas se ela pagasse o preço exigido por aqueles que haviam sido vítimas do seu crime, se ela então pagasse aquele preço, ela ficaria livre da pena de morte. Então a redenção também indicava o preço pago para que alguém pudesse ficar livre da pena de morte. Um terceiro uso, ainda no Antigo Testamento, da palavra redenção, era quando alguém era devido ao Senhor. Por exemplo, por Deus ter redimido o seu povo do Egito, o povo de Israel do Egito, todo primogênito deveria ser oferecido a Deus. Então, se você vivesse naquele tempo e você pertencesse ao povo de Israel, você fosse um israelita, e você se casasse, o seu primeiro filho deveria ser dedicado a Deus. O seu primeiro filho não era seu, era de Deus, certo? Como o povo de Israel era, como nação, primogênito de Deus, que Deus escolheu para ser seu filho primogênito, no caso da nação, então, e Deus resgatou essa nação, então, como reconhecimento disso, todo primogênito era dedicado ao Senhor, deveria ir para o serviço de Deus lá no tabernáculo entre os levitas. Só que Deus propôs então uma redenção, propôs um resgate. Em vez de você mandar o seu filho para servir lá no templo, Deus falou: a tribo de Levi, os levitas serão a redenção, serão o resgate de você. Então, estou escolhendo uma tribo, dentre as 12, a tribo de Levi, os levitas, e eles serão o resgate que vocês vão pagar, em vez de mandar os seus filhos. Se por acaso o número dos primogênitos excedesse o número dos levitas, e isso aconteceu lá no censo, contado no livro de Números, naquele recenseamento, o número dos primogênitos era maior do que o número dos levitas, então eles deveriam pagar esse resgate em dinheiro. Deveria todo o povo de Israel se reunir, calcular e pagar em dinheiro. Então era a palavra redenção, em resumo, era isso, certo? E em virtude disso, ela alcançou também a ideia de ser salvo, alguém que era salvo. Por exemplo, lá em Daniel 6, 27, fala que Daniel foi resgatado, foi salvo do poder dos leões, naquele episódio que ele é lançado na cova dos leões. Então ele é salvo, ele é resgatado do poder dos leões, ele é resgatado da morte. E no Antigo Testamento a palavra foi usada para o resgate operado por Deus em várias situações. Por exemplo, quando o povo ou alguém dentre o povo de Deus era resgatado dos inimigos, era resgatado das perseguições, era tirado da opressão de pessoas violentas. Também quando era resgatado da morte ou do inferno, do juízo de Deus que viria, da condenação, também das angústias, das tribulações. Também era utilizada esta palavra quando o salmista pedia: me resgate ou me salve das angústias da minha alma ou das tribulações. E também do resgate do pecado, ser liberto, ser resgatado, ser redimido do poder do pecado. No Novo Testamento, no meio da igreja cristã, ela acaba tendo um uso bem especial para se referir àquilo que ocorreu na cruz de Cristo para salvar o povo de Deus. E é nesse sentido que nós vamos gastar um pouco mais de tempo para ver o que foi que Deus fez para nos redimir. Qual foi essa redenção de Deus? Vamos para o livro de Marcos, no capítulo 10, verso 45. Marcos, capítulo 10, verso 45. Quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre o estilo de liderança que deve haver no povo de Deus,
Quando o Senhor Jesus Cristo está mostrando a maneira de alguém ser grande, de alguém ter influência no meio do povo de Deus, então ele diz que esta maneira de ser grande, de ter influência, não é semelhante à maneira do mundo, é uma maneira diferente, é um modo diferente. A maneira de se ter influência no meio do povo de Deus, a maneira de se ter poder, vamos dizer assim, no meio do povo de Deus, é através do serviço. No meio do povo de Deus, o poder é exercido através do serviço. Ele não é exercido através do mando, através de uma posição. Ele é exercido através do serviço. E Jesus termina este ensino dando o seu próprio exemplo, aí em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. A palavra resgate aí é a palavra redenção. E dar a sua vida em resgate por muitos, em redenção por muitos. E aí então vamos lembrar daquelas ilustrações do Antigo Testamento. Um grupo de pessoas estava condenada à morte diante do tribunal de Deus, condenada à morte eterna por causa dos seus pecados. Haviam desobedecido à lei de Deus, haviam pecado contra Deus, e a penalidade de Deus para estas pessoas era a morte. E aí Jesus vem e morre em troca da vida destas pessoas. A sua morte é a redenção, é o preço pago para que a penalidade da lei de Deus não caísse sobre estas pessoas. Então aqui a redenção bíblica que Paulo está dizendo lá em Efésios é essa. A troca foi efetuada na cruz de Cristo. Aquele momento em que Jesus morreu, ele estava doando a sua vida, derramando a sua vida para pagar a penalidade do povo de Deus, para que o povo de Deus, então, não experimentasse a morte eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, o apóstolo Paulo declara esta verdade de uma maneira bem clara. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Ele se dirigindo aos coríntios, e aqui ele está tratando também da questão de alguém ficar se gloriando, de alguém ficar criando partidarismo, muitas vezes dentro da igreja, com base na capacidade, sabedoria ou poder de determinado líder ou de determinada liderança. Então o apóstolo vai falar num texto, inclusive, que a gente já abordou quando tratamos da eleição, que Deus não chamou muitos sábios, Deus não chamou muitos poderosos, Deus não chamou muitos nobres de nascimento. Ele não fez isso. Ele escolheu aquelas pessoas menos sábias, aquelas pessoas menos poderosas, aquelas pessoas que não tinham nobres, as coisas humildes deste mundo. E o propósito foi a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E aí, então, ele diz isso, no verso 30. Mas vocês são dele. Vocês são de Deus. São de Deus em Cristo Jesus. Então, nós somos de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembre sempre disso. Essa é uma ênfase que lá no livro de Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao 14, a gente tem visto. Quase todas, se não todas as bênçãos são colocadas em Cristo. Fomos eleitos em Cristo. Fomos adotados através de Cristo. Fomos agraciados no amado. E a nossa redenção está em Cristo. Nós somos de Deus em Cristo.
Nós pertencemos a Deus em Cristo. Então, nós somos de Deus única e exclusivamente por causa de Cristo. Se não fosse a obra de Cristo, nós não seríamos de Deus. Então, nós somos de Deus por causa de Cristo. Então, ele diz, vocês são de Deus. Lembra aqui que o contexto era que os coríntios estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Aí Paulo está dizendo, nada disso. Vocês são de quem? Vocês são de Deus. É dele que vocês são. E vocês são de Deus em Cristo, o qual, falando de Cristo, se tornou para nós, da parte de Deus. Então, por iniciativa de Deus, por ação de Deus, Jesus Cristo se tornou para nós o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Somos de Deus, porque Jesus pagou o preço, ok? Pertencemos a Deus, não devido a nada em nós. Note como ele termina esse argumento. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você é de Deus, não porque você é melhor do que ninguém. Lembra do que Paulo falou? Talvez eu e você fomos escolhidos exatamente porque éramos os piores. Ok? Os menos sábios, os menos poderosos, os menos nobres. Deus escolheu então as coisas humildes, desprezadas do mundo. Então, nada em nós. Nós somos de Deus, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. O centro da nossa fé é Cristo. Por isso que qualquer doutrina, qualquer ensino que mexa nesse ponto, que diminua a pessoa de Cristo, que traga algum mérito para nós, ou para uma igreja, ou para uma denominação, ou para um líder religioso, isso é pecado. Porque está se ocupando o lugar de Cristo. Então ele diz, vocês são dele em Cristo. Por quê? Porque Cristo se tornou, entre outras coisas, redenção em nosso lugar. Ele pagou o devido preço. Numa outra carta que Paulo escreveu, nessa mesma época que ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, ele escreveu no mesmo período, inclusive mandou pela mesma pessoa, já que Colossos era uma cidade também da Ásia, e perto de Éfeso. No capítulo 1 de Colossenses, nos versos 13 e 14, veja o que ele diz. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas. Houve uma libertação. Estávamos sob um poder, estávamos debaixo de um reino, estávamos dominados pelas trevas. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você percebe como esta linguagem é bem semelhante à do versículo 6 e à do versículo 7 que nós estamos tratando agora em Efésios. Em quem, isto é, neste amado, neste Filho amado, nós temos o que? A redenção, a remissão dos pecados. Então é em Cristo, por causa de Cristo, que Deus então estendeu a mão, nos tirou do domínio do pecado, nos tirou do domínio das trevas, nos tirou da distância de Deus, nos aproximou dele e nos colocou no seu reino, no reino do seu Filho. E isso ocorreu em virtude da redenção, do preço pago. Um outro versículo que merece ser examinado nesse contexto está no livro de Romanos,
o livro de Romanos, no capítulo 3, verso 24, nesta seção do livro, desta carta escrita à igreja em Roma. Esta carta foi escrita antes da carta aos Efésios. Paulo então mostra que nós somos justificados não em virtude das nossas obras, não em virtude da nossa obediência à lei, porque no verso 3 ele diz: todos pecaram e todos estão distantes, todos carecem, todos necessitam da glória de Deus. Todos pecaram. Aí no verso 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, todos pecaram. Todos desobedeceram à lei de Deus. Todos estão debaixo da penalidade prevista nessa lei de Deus, a morte. Nesse mesmo capítulo, ele diz que o salário do pecado é a morte. Não nesse capítulo, no capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Então, todos nós pecamos. Todos nós estamos debaixo desta condenação. A sentença merecida por todas as pessoas, já que todos pecaram, diante do tribunal de Deus é condenado. Cada um de nós que aparecer diante do tribunal de Deus, com base em sua própria vida, só vai receber uma sentença: você está condenado. Mas Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo o quê? Justificados. Na Bíblia, a justificação está em oposição à condenação. O oposto de ser condenado é ser justificado. Quem não é justificado é condenado. E quem é condenado não é justificado. Então entenda a justificação dentro desse conceito de fórum, conceito forense, conceito da linguagem legal, da linguagem de um tribunal. Você diante da lei, ou você está justificado, isto é, você não fez nada que merecesse a penalidade da lei, ou você está condenado, você fez alguma coisa que desobedeceu à lei e você está condenado. Justificação é dentro desse conceito nas Escrituras. Então Paulo diz, todos pecaram. Então todos mereciam o quê? Estar condenados. Mas ele diz, mas sendo o quê? Justificados. Não sendo condenados. Sendo justificados, ele diz o quê? Gratuitamente. Isso é, sendo justificados sem pagar o preço. Lembra daquele exemplo lá de Êxodo, quando a pessoa cometia um crime diante da lei e ela era condenada à morte. Para escapar da morte, ela tinha que pagar um preço, o preço que a vítima exigisse. Aqui ele está dizendo, você está escapando da condenação. Você está sendo liberto da condenação. Você está sendo livre da condenação, mas sem pagar preço nenhum. Gratuitamente. E para não deixar dúvidas, veja que ele repete o que aí? Qual é a próxima expressão nesse versículo? Sendo justificados gratuitamente, o que diz agora? Por sua graça. Paulo comete aí uma redundância, não é verdade? Um certo pleonasmo, como se ele dissesse entrar para dentro, ok? Ou subir para cima, ou descer para baixo, é como se ele estivesse fazendo isso. Justificados gratuitamente por sua
graça. Por que ele faz isso? ênfase. Ele quer deixar claro que nós escapamos da condenação não devido a algo que nós fizemos, não devido a algum mérito nosso, não foi devido a uma religião que nós abraçamos, não foi devido a seguir um certo líder religioso humano, não. Foi gratuitamente, foi por sua graça. Agora essa graça não é de graça. E aí você tem a próxima frase aí, qual é? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante, o que diz aí? A redenção que há em quem? Em Jesus Cristo. Um preço foi pago. A lei foi cumprida. Deus não descumpriu sua lei. Ele, que é o autor da lei, não descumpriu sua lei. Ele manteve sua lei. Sua lei foi cumprida. A penalidade exigida foi paga, mas foi paga por outra pessoa. Isso é redenção. Alguém pagou o preço para que eu e você ficássemos livres da condenação. Então isso é redenção. A ilustração que eu conto, e que talvez alguns de vocês estão cansados de ouvir, certo? Mas nunca acho demais repetir. Se você já ouviu várias vezes e não aguenta mais, pode desligar nesse momento aí. É aquela ilustração do rei que governava um povo e que criou leis muito justas para este povo. Um dia começou a chegar a esse rei de que algumas coisas estavam sumindo. Alguém estava roubando. E aí ele reuniu o seu povo e disse, olha, vocês sabem que eu criei leis bem justas para que nós vivêssemos em harmonia e em paz. Mas agora tem chegado aos meus ouvidos de que alguém está roubando, que algumas coisas estão sumindo. Eu quero avisar a pessoa que está fazendo isso, que ela pare de fazer, porque se ela for pega, ela será castigada com 10 chibatadas. As coisas continuaram sumindo. O rei faz uma segunda reunião, faz o mesmo discurso, só que aumentando a penalidade para 20 chibatadas. Isso acontece uma terceira, uma quarta, e na quinta vez, quando ele está terminando de fazer o discurso, e agora já vai em 50 chibatadas o castigo, alguém lá do meio da multidão diz, eu sei, quem é que está roubando? Aí o rei diz, então diga quem é. Aí é empurrada para frente uma certa pessoa. E ela é empurrada, e quando ela chega lá na frente, há um ó de surpresa. É uma pessoa já de idade, curvada pela idade. Mas a surpresa não é essa. A surpresa é que ela era a mãe do rei. O rei, então, faz com que ela se aproxime, retira o manto das costas dela e chama, então, o verdugo para que amarrasse sua mãe no pantímbulo, ali, de mãos para cima e as costas livres para receber as 50 chibatadas. Era a sua lei, era a sua ordem. Ele não poderia voltar atrás. E depois, enquanto o verdugo vai pegar o chicote, o rei desce do seu trono, tira o seu manto e abraça sua mãe por trás, e ele recebe as 50 chibatadas. A lei foi cumprida. Sim? Sim. A mãe foi livre da condenação. Sim? Sim. Pronto. Esta é uma ilustração pequena, viu? Do que aconteceu na cruz.
eram chibatadas eternas, era um inferno eterno, que a lei de Deus havia determinado para todos que pecaram. Nós estávamos na cruz, em Cristo, lembre disso. Nós estávamos na cruz, em Cristo, representados. Toda pessoa que exerce fé em Cristo é como se ela assinasse uma procuração. Eu tenho um problema com Deus, eu estou condenado diante do tribunal de Deus, porque eu pequei contra a lei de Deus. Mas eu nomeio Jesus Cristo como meu representante, como meu procurador. E ali na cruz, Jesus recebeu o castigo eterno. Isto é redenção. Então, voltando a Romanos 3:24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, libertos da condenação, gratuitamente, por sua graça, mediante o preço pago por Jesus Cristo. Ok? Saiu de graça para nós, mas não saiu de graça para Deus. O Filho dele pagou. Lembre-se sempre disso. Sempre que pensar em sua salvação, lembre-se disso. Saiu de graça para mim, mas custou o sacrifício do Filho de Deus. E é por isso que nós estamos salvos. Não é por causa de uma igreja, não é por causa de um líder religioso, não é por causa de algo que você fez, de algum ritual religioso. Não. 1000 vezes não. É por causa do que Jesus Cristo fez. Isto é o coração do Evangelho. Toda vez que se mexe nisso, se deturpa o Evangelho. Este é o coração do Evangelho. E aí vamos continuar indo para Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 12. E aqui ele está fazendo um contraste entre como era no Antigo Testamento e como é agora. E ele diz: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, que era como era no Antigo Testamento, mas pelo seu próprio sangue. Sangue de quem? De Cristo, que ele vem falando aqui, já mencionou no verso 11. Pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário, isso é, nos céus, na presença de Deus, para nos representar diante de Deus, estando agora à direita de Deus. Aquilo que Paulo se refere em Efésios 1, 3, nos lugares celestiais. Lá está a nossa redenção. Uma vez por todas, algo que não é repetido, algo que não precisa ficar sendo repetido, como eram os sacrifícios no Antigo Testamento. Tendo obtido o quê? O que diz aí? Estão acompanhando? Eterna redenção, para sempre. O autor do livro O Peregrino, um dos clássicos da cristandade, antes de compreender isso, ele fala de como ele lutou com a questão da segurança da salvação. Então ele trabalhava na roça e naquele dia ele passou o dia todo sendo fustigado pela dúvida da sua salvação. De como ficar livre da culpa, da condenação dos meus pecados. E trabalhou o dia todo martelando isso em sua mente. E à tardezinha ele está voltando para casa. E aí ele lembra do salmo que diz: a minha justiça está nos céus. Não está aqui. Não está em mim.
está nos céus. Está à direita de Deus. Está nos lugares celestiais. A minha redenção, a sua redenção não está aqui. Não está no modo como você se comportou hoje. Não está na maneira como você está adorando. Não está no que você faz. A sua redenção está em Cristo. E ela é eterna. De uma vez para sempre. Foi feito. Foi pago. Foi quitado. O preço está pago. A conta foi quitada. Isso não é de uma igreja. Isso não é de uma religião. Isso não é de um líder religioso. Isso é da Bíblia. Isto é o Evangelho. Está nas Escrituras. Agora veja o verso 15 aí do capítulo 9. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a redenção das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Já foi pago. Alguém já morreu e pagou. E essa morte foi dele. Por isso que ele é o mediador. Foi em Cristo. Em Cristo. Veja ainda 1 Timóteo capítulo 2, verso 6. 1 Timóteo 2, 6. Fala de Jesus. O verso 5 é muito conhecido. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E por que ele é o mediador? Porque ele deu a si mesmo em resgate, em redenção. Ele morreu. E a morte dele foi o preço da nossa salvação. Veja ainda Tito, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele deu a si mesmo, e o propósito foi o quê? Redimir. Eu creio que no contexto cristão, sempre que você perguntar para alguém por que Cristo morreu, a resposta era: ele morreu pelos meus pecados. Mas eu creio que pouco isso é compreendido nesse sentido. Ele morreu pagando a penalidade que os meus pecados merecem. Ele morreu pagando o preço devido pelos meus pecados. Ele morreu pagando a dívida que era minha. E 1 Pedro 1,18. O apóstolo Pedro, exortando os irmãos a um comportamento, a uma nova maneira de viver, ele diz assim, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, verso 19. Esse é o impulso para a mudança de vida. O impulso para a mudança de vida não é eu vou obedecer para ser salvo. Eu vou obedecer para ganhar minha redenção. Eu vou obedecer para ganhar minha salvação. Não. O impulso de vida é: eu vou obedecer porque eu fui salvo. Eu vou obedecer porque o preço que Deus pagou para me comprar, o preço que Deus pagou para me redimir foi muito alto, foi muito grande. É por isso que eu vou obedecer.
É por isso que eu vou me dedicar. Eu não estou fazendo uma troca com Deus, porque Ele já me comprou. E por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir nem pagar, nem 1% do que Ele pagou por mim. Mas a minha vida de obediência é uma manifestação de reconhecimento, de gratidão. Suponha alguém que quite uma dívida sua que você nunca conseguiria pagar. Você deve, é uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. Vai morrer e não vai pagar. Aí vem alguém e paga essa tua dívida. Da mesma maneira que você nunca podia pagar para quem você devia, você também nunca vai poder pagar para a pessoa que pagou no seu lugar. Mas você sempre vai reconhecer com gratidão, em respeito, em amor e obediência a esta pessoa. Você sabe, eu nunca vou conseguir pagar, mas eu sempre vou respeitar em amor esta pessoa. É isso que Pedro está dizendo. Fomos salvos de graça para uma vida de obediência em amor. Não para uma vida de escravidão, mas de obediência em amor. A redenção é isso. Deus, então, pagou o preço que nos libertou da condenação. Estamos livres da condenação. Essa redenção tem uma dimensão presente, voltando lá para Efésios. Nele teremos, é isso que está escrito aí? Efésios 1:7. Eu vou pisar bastante isso aqui, porque de vez em quando eu escuto pessoas falarem de que eu estou me esforçando, aqui dentro dessa igreja, não estou falando com visitantes, com pessoas daqui. Eu estou me esforçando para ser salvo. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu estou há 36 anos pregando aqui. Se eu não acertar nesse ponto aqui, não vai adiantar nada o que eu fiz aqui, viu? Se eu não acertar com você nesse ponto, não adianta mais nada. Ok? Não adiantou nada. Nossa salvação foi conquistada não por nós, mas Cristo. Então, quando Paulo diz aí, nele teremos a redenção, é isso? É isso que está aí? Como é que está aí? Temos, nele temos a redenção. Já temos, é nossa. No entanto, essa redenção tem uma dimensão futura, certo? No verso 14 desse mesmo texto, o apóstolo fala do Espírito Santo como o penhor da nossa herança até o resgate, a mesma palavra, ou a redenção. Já temos a redenção, mas não temos tudo da redenção. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E não somente ela, que ele se refere à criação, à natureza. Romanos 8, 23. 8, 23. E não somente ela, isso é a natureza. Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Já temos a redenção. Mas o meu corpo físico já está redimido? Hã? Sim ou não? Não. Você ainda tem que ir no dentista tratar os dentes? Tem? Tem que ir no oculista para mudar o óculos? Tem? Você sente, os mais velhos aqui, sente dor nas costas quando faz muito esforço? Hã? Sente? Se você não cuidar aí dos exercícios e da alimentação, você cresce? Cresce?
Para os lados, cresce. Isso significa o quê? O corpo, esse corpo, ainda não foi redimido. Ainda não foi. Mas já tem um penhor, já tem algo empenhado de que não apenas a sua alma, mas o seu corpo também será redimido. Esse é o aspecto futuro da redenção. Volte para Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. O apóstolo diz: e não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, já temos a redenção. Já temos a segurança de que a condenação já foi tirada. Estamos livres da condenação. Mas ainda estamos neste mundo. Ainda estamos com esse corpo. Ainda sofremos as consequências do pecado. Se você é alguém que foi convertido, foi alcançado pela graça de Deus, depois de muito tempo de uma vida de pecado, de bebedice, de tantas outras coisas, você, ao ser convertido, foi liberto da condenação. Mas os resultados daquela vida? Se você bebeu muito tempo, o seu fígado, no momento em que você se converteu, o seu fígado foi restaurado? Foi? Não! Você ainda está? Vamos pensar alguém que fumou, aí foi convertido. Agora eu me converti, o meu pulmão ficou novo. Foi isso? Não. Mas um dia, até isto será redimido. Um dia haverá a redenção do corpo. Completa libertação dos pecados. Certo? Temos já a redenção, temos já a segurança, por causa de Cristo, lembre sempre. O apóstolo Paulo, voltando lá para Efésios 1, ele diz: nele temos a redenção pelo seu sangue. Lembra daquelas palavras que nós repetimos quando celebramos a ceia? Quando Jesus levanta o cálice, ele diz o quê? Isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos. O preço pago foi a vida de Cristo. Essa é a ideia de sangue. A vida derramada, dada na morte para a nossa salvação. É pelo seu sangue. E por causa deste sangue, veja ainda 1 João 1,7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É a morte de Cristo. A ideia de sangue é sua vida dada, seu sangue derramado, como ideia de uma vida entregue que nos redime, que nos purifica, que então traz a redenção da condenação. Voltando um pouquinho para Romanos capítulo 3, aqueles versos 23, 24, e agora vamos para o 5, para a gente partir para o encerramento aqui. Então, Romanos capítulo 3, versos 23, 24 e 25. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora veja o 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Foi a morte de Cristo.
ok? E para entender essa ideia de propiciação, vamos lembrar lá do Antigo Testamento. No dia da expiação, o dia da propiciação. Então, o povo se reunia no tabernáculo ou no templo, lá no pátio. Eram trazidos 2 bodes para o sumo sacerdote. Era feito um sorteio e aí vinha o primeiro bode. Seria o bode que iria morrer. O sumo sacerdote colocava sua mão na cabeça do bode. O sumo sacerdote estava vestido com a estola sacerdotal, com uma espécie de capa, com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Então ele estava ali como representante de Israel. Então ele colocava a mão na cabeça do bode, ele confessava os pecados do povo ali. A ideia era, estes pecados que eu estou confessando, meu e desse povo, vão para cima de quem? Vão para cima desse bode. E então ele matava o bode e aparava o sangue. E aí ele vinha lá de fora do altar de holocausto, atravessava o santo lugar e entrava no Santo dos Santos, que estava separado por um grosso véu, 4 cortinas grossas. Ali ficava o propiciatório, o trono de Deus. E ele então pegava aquele sangue e seria mais ou menos assim. Ele chegava diante do trono de Deus e dizia: eu e este povo que eu estou representando, pecamos contra ti. Não merecemos estar aqui, merecemos a morte. Mas aqui, e aí ele apresentava o sangue do bode, sangue que ele havia recolhido. Aqui está a prova que alguém já morreu e pagou. E ele aspergiu o sangue no propiciatório. Aquilo que acontecia era um símbolo do que iria acontecer, que Hebreus, nós lemos há pouco, fala. Jesus foi na cruz, morreu, ressuscitou e subiu ao Santo dos Santos nos céus. E agora ele está lá à direita de Deus. E ele está dizendo o seguinte: está vendo aquele povo ali na Igreja Batista do Novo Juazeiro? Aquele pastor e aquelas pessoas são todos pecadores. Todos te desobedeceram e ainda te desobedecem. Todos eles falham contigo. Todos eles desobedecem a tua lei. Todos eles merecem a morte. Mas eu estou aqui e eu sou a prova de que eu já paguei pelo pecado deles. Eu já derramei o meu sangue. Não é mais, como nós lemos em Hebreus, sangue de touros ou de bodes, mas é o próprio sangue de Jesus Cristo. Isto é redenção. Ele diz, pode aceitar os louvores dele, pode aceitar o culto deles, pode aceitar a oração deles, pode considerá-los teus filhos, porque os pecados deles eu já paguei. Estão pagos. Pode abençoá-los. Não porque eles merecem, mas porque o pecado deles eu já paguei. E quero encerrar apenas com Gálatas capítulo 5, verso 1. E a segunda frase do versículo vai ficar para a próxima pregação. Era meu plano pregar hoje, mas não deu tempo. Gálatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçamos firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Paulo aqui escrevendo aos Gálatas está falando do jugo da lei. Ele diz, vocês já foram redimidos dessa escravidão. Vocês já foram libertos disso aí. Vocês não precisam mais se submeter ao jugo da lei. Não precisam mais. Porque Cristo já pagou a penalidade que a lei exigia por vocês. Sua salvação depende única e exclusivamente do sacrifício de Cristo na cruz.
É esta confiança, reconhecendo que você é pecador, como eu sou. Que o que nós merecemos é a condenação. Mas um preço foi pago. E esse preço foi nada menos, nada mais do que a própria vida do Filho de Deus. A própria vida de Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele, em Cristo, é que está a nossa redenção, a nossa salvação por causa de sua morte na cruz. Nele, e somente nele, está a nossa redenção. Amém.